galera, vamos lá, vamos para mais uma questão. Questão agora 21 da prova do Enem de 2019. E nós temos agora uma questão que traz um texto literário. Até aqui, nas questões que eu comentei com vocês, se não me falha a memória, uma questão trazia um texto literário, um texto do Oswald de Andrade, falando sobre um conteúdo próprio de literatura, vanguardas europeias, primeira geração do modernismo. A gente já fez questão sobre linguagem corporal, a gente já fez questão sobre novas tecnologias, a gente já fez questão sobre função da linguagem, a gente fez uma questão de interpretação de uma letra de música que tratava do tema violência contra a mulher. Então agora nós temos aqui um texto literário, um texto do Ivan Ângelo, presente no livro A Face Horrível. Um texto cujo título é Menina. Eu posso inferir, eu posso deduzir que se trata de um conto dentro de um livro de contos. Então o conto chama Menina, o livro chama Face Horrível. Estou deduzindo a partir do que a questão me oferece, certo? Vamos lá. A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Que bonita que a mãe era, com os alfinetes na boca. Gostava de olhá-la, calada, estudando seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a tesoura. Interrompia às vezes seu trabalho. Era quando a mãe precisava da tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe ao cortar o pano. Não hesitava nunca, nem errava. A mãe sabia tanto. Tita chamava de, como quem diz... Veja que você tem duas lacunas aí, né? Tita chamava de, como quem diz. Tentava não pensar nas palavras, mas sabia que na mesma hora da tentativa tinha-as pensado. Oh, tudo era tão difícil. A mãe saberia o que ela queria perguntar-lhe intensamente agora, quase com fome, depressa, antes de morrer, tanto que não se conteve. E, mamãe, o que é desquitada? Atirou rápida com uma voz sem timbre. Tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava, ou Deus aparecia, sentia Ana Lúcia. Era muito forte aquele instante. Forte demais para uma menina. A mãe parada com a tesoura no ar. Tudo sem solução, podendo desabar a qualquer pensamento, a máquina avançando desgovernada sobre o vestido de seda brilhante, espalhando luz, luz, luz. Olha que texto legal. Eu podia falar sobre tanta coisa aqui. Eu podia falar, por exemplo, sobre o discurso indireto livre. Lembram disso? Discurso direto, discurso indireto, discurso indireto livre. Eu tenho um discurso direto quando o narrador abre espaço para a própria personagem falar. E aí eu tenho um verbo de sende, eu tenho dois pontos, eu tenho um travessão ou aspas, numa estrutura convencional. Acontece aqui. E não se conteve. Travessão. Mamãe, o que é desquitada? Atirou rápida com a voz sem timbre. Então, aqui nesse momento, eu tenho um discurso direto. O narrador abriu espaço para que a própria personagem falasse. O discurso indireto é quando o personagem fala, ou melhor, é quando o narrador fala pela personagem. E o discurso indireto livre é quando o pensamento da personagem se confunde com a voz do narrador. O discurso indireto livre ele é muito comum em narrativas de cunho psicológico. O autor utiliza o discurso indireto livre para fazer análise psicológica das personagens, para mergulhar na cabeça, no íntimo das personagens. E é o que acontece aqui. Olha como é interessante. A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. É o narrador narrando. Que bonita que a mãe era, com os alfinetes na boca. É o narrador narrando? Parece, né? Mas você percebe que é a personagem menina pensando. Então a mãe está costurando
E a menina, observando o trabalho da mãe, pensa que bonita que a mãe era, com os alfinetes na boca, gostava de olhá-la, olha o narrador de novo, calada, estudando seus gestos enquanto recortava retalhos de pano com a tesoura. Perceba que se confunde a voz do narrador narrando com os pensamentos da personagem menina na cena. Isso é o discurso indireto livre, essa confusão entre pensamento da personagem e voz do narrador. É um recurso de análise psicológica. Mas não é isso que a questão quer, não. A questão quer o seguinte. Escrita na década de 1960, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade centrada na insinuação da lacuna familiar gerada pela ausência da figura paterna, associação entre a angústia da menina e a reação intempestiva da mãe, relação conflituosa entre o trabalho doméstico e a emancipação feminina, representação de estigmas sociais modulados pela perspectiva da criança, ou expressão de dúvidas existenciais intensificadas pela percepção do abandono. E aí? O que vocês marcariam? Uma outra questão que eu já comentei aqui, eu falei sobre como, às vezes, o Enem coloca no enunciado a data. Por que que o autor da questão enfatizou a data de escrita do texto? Para lhe remeter a um contexto histórico específico. Então, quando a questão dá uma ênfase na data de publicação, de produção do texto, é porque essa informação é necessária para a correta interpretação do texto. Porque para a correta interpretação do texto, você vai precisar recorrer a elementos contextuais. E o que a gente sabe da década de 60 em relação à temática tratada no texto? A gente sabe que na década de 60 do século passado, o machismo era ainda mais intenso, mais cristalizado do que é hoje. A gente viu que um pensamento patriarcalista, machista, ainda predomina na sociedade brasileira. Tanto que na questão sobre violência contra a mulher, eu trouxe os dados estatísticos que mostram que só no ano passado, mais de 1.200 mulheres foram assassinadas. A grande maioria por namorados, noivos, maridos, que as tratavam como uma coisa sua. Então, nós ainda vivemos numa sociedade machista. Mas hoje, esse machismo é questionado, é condenado, é criticado. Hoje, se discute isso. Hoje, em oposição a esse machismo, surgiu um feminismo. Na década de 60, essas coisas não eram facilmente questionadas. Atitudes machistas eram naturalizadas. Eram aceitas como é assim porque é assim que as coisas são. E naquela época, os papéis sociais reservados à mulher eram mais limitados. A mulher saía da casa do pai, da dependência do pai, para a casa do marido, para a dependência do marido. A mulher nascia para ser mãe, esposa e dona de casa. Ah, professor, e se eu sou mulher? E se eu quiser ser mãe, esposa e dona de casa? Ótimo. Você vai poder se realizar como mãe, esposa e dona de casa. Mas se você quiser trabalhar, se você quiser estudar, fazer faculdade, virar cientista, hoje você pode. Se você quiser virar jogadora profissional de futebol, hoje você pode. Se você quiser lutar MMA, hoje você pode. Se você quiser dirigir caminhão, hoje você pode. Essa é a luta do feminismo. A luta do feminismo não é para dizer que nenhuma mulher
pode se limitar a ser mãe, esposa e dona de casa. A luta do feminismo é para dizer que toda mulher vai ser aquilo que quiser ser. Vai lutar para alcançar os seus sonhos. Vai buscar os seus próprios projetos de vida. E não vai ser limitada pela sociedade, que restringe as suas possibilidades de socialização, de realização. Então veja, naquela época, a mulher nascia para ser mãe, esposa e dona de casa. Uma mulher que se separasse do marido, ela sofria estigma, ou seja, ela se tornava mal vista na sociedade. Uma mulher desquitada, o próprio termo desquitada, tem um valor pejorativo. A mulher que não se casava, ela ficava para titia. Havia preconceito, havia uma visão negativa. A mulher que se casava e se divorciava e se separava do marido, sofria preconceito, era vítima de uma visão negativa. Essa é a desquitada. Então, o que é que eu posso inferir pelo texto? A menina ouviu alguém dizer que a mãe era desquitada. Ela não sabia o que a palavra significava. E ela tinha medo de perguntar à mãe, porque ela percebia, no contexto da fala das pessoas, um tom negativo. Se ela achasse que fosse um elogio, que era um elogio, ela perguntaria à mãe. Ela tinha medo de perguntar à mãe o que era desquitada, porque ela sentia que era uma crítica, que era uma visão negativa que as pessoas tinham da mãe. Só que ela não consegue, solta e fica tensa, esperando uma reação negativa da mãe. Em algum momento, eu percebo nessa menina o sofrimento pela ausência do pai? Não. Ela tem orgulho da mãe. Ela acha a mãe linda. Ela se admira com a segurança da mãe, controlando os instrumentos do seu trabalho. A mãe que certamente sustenta a garota sozinha, porque é fácil botar um filho no mundo e sumir. Para o pai é fácil botar um filho no mundo e sumir, não assumir a responsabilidade pela criança. Agora a mãe é mais difícil. No Brasil, grande parte das famílias são lideradas por mulheres, mães solteiras. Esse termo até mãe solteira é complicado, mas a gente não tem tempo para discutir aqui. Então, em nenhum momento a gente percebe na criança uma sensação de abandono. Em nenhum momento a gente percebe ela sofrer pela ausência da figura paterna. A mãe não tem uma reação intempestiva. O que seria uma reação intempestiva? A mãe levantar, derrubar a máquina, jogar a tesoura na menina? Não, a mãe fica assustada com a pergunta. Interrompe o trabalho, mas não é uma relação intempestiva. Não há uma relação conflituosa entre o trabalho doméstico e a emancipação feminina. Porque a emancipação feminina ocorre quando a mulher deixa de estar limitada apenas ao trabalho doméstico e passa também a trabalhar profissionalmente, a ganhar o seu dinheiro, a ter uma carreira. Então não há isso aqui. Há o quê? Uma representação de estigmas sociais concentrados na palavra desquitada, modulados pela perspectiva da criança. E tem D de Diadorim. Certo? Então veja que agora nós temos um texto literário, mas de novo a questão aborda algo delicado, relacionado às relações sociais, ao machismo, ao feminismo, à emancipação feminina, aos estigmas relacionados ao comportamento da mulher nesse processo de libertação. Então, item D de Diadorim, questão boa, assunto delicado, mas, de novo, importante. Grande parte de vocês que estão aí me assistindo, certamente é mulher. Você está assistindo a esse vídeo, você está frequentando a escola, você quer fazer o Enem, porque você quer ter uma carreira, porque você quer ter uma profissão, porque você quer ter um dinheiro,
seu próprio. E mesmo que você sonhe em ser mãe, em casar e ter a sua casa, provavelmente você não quer depender completamente de qualquer homem, seja o seu pai ou seja o seu marido. Você quer ter a sua independência financeira. Mas se você não quiser, você pode. Então, hoje há liberdade para isso, porque essa emancipação se deu. Na década de 60, esse processo estava começando. E o Ivan Ângelo reflete os conflitos resultantes desse processo. E como ainda havia estigma, marginalização, preconceito. Questão boa, questão 21. E aí vamos para a próxima. Vamos ver o que a próxima questão nos traz.